Olá, bom dia, eu sou Camila da página Viva com Óleos Essenciais e eu tô aqui mais uma vez para bater um papo com vocês sobre dieta versus óleos essenciais. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem bastante e uma amiga que eu amo muito de coração, a Cris Cury, uma pessoa que eu quero muito que venha trabalhar comigo, e ela é uma pessoa excelente e ela sempre brigou com a história do peso. Uma das coisas mais difíceis e que eu quero deixar bem claro é que assim, a palavra da moda agora é eu tenho compulsão alimentar. Gente, compulsão alimentar é muito diferente da pessoa que tem dificuldade de lidar com o peso. Eu vou explicar por quê. Compulsão alimentar, ela vem associada de um monte de outros sintomas e ela se desencadeia por algum motivo ou alguma situação que você passou. Então, a compulsão alimentar geralmente é acompanhada de hábitos bem estranhos, tipo comer alimentos que não tem nada a ver. Sei lá, de repente a pessoa tem vontade de comer leite moça com beterraba. Não tem o menor sentido. Ou uma pessoa que ataca a geladeira para comer feijão frio. Isso é compulsão alimentar. É uma coisa desordenada, é uma coisa incontrolável. Agora, você viver um processo de dieta em que você não consegue dar continuidade, isso é outra coisa. A gente também não pode dizer que é falta de vontade, porque uma pessoa que faz dieta várias vezes no ano, uma pessoa que está sempre procurando ajuda, o que ela mais tem é força de vontade. O que ela mais tem é força de vontade de procurar ajuda, inclusive. Então, a primeira dica que eu dou é assim, procure um nutricionista, uma pessoa que te oriente. Porque a dieta, a não ser as restritivas, né, a não ser aquelas que você deve ter algum problema no consumo de algum tipo de alimento que te faz mal, que te faz inchar, geralmente elas consistem no comer o quê? Comer bem. Comer direito, comer certo. O que é comer certo? É comer o suficiente, é comer variado, é comer colorido e é comer coisas de qualidade. Ah, quer dizer que eu não posso ir na churrascaria? Sim, você pode ir numa churrascaria, mas a sua alimentação deve ser baseada tudo num contexto diário. Então, mais ou menos assim, você não tem que ter um papel com pessoas te dizendo, ah, hoje você tem que comer isso, hoje você tem que comer aquilo. Nós somos pessoas diferentes, com vontades diferentes, o organismo reage de forma diferente. O que eu tenho que ter consciência? Olha, eu posso comer tudo aquilo que eu quiser, na quantidade certa, né? Com a qualidade boa e nos finais de semana ou numa data, numa festa, eu posso comer alguma coisa que me dá um prazer. Porque depois que você aprende a comer direito, e escutem bem, dieta nem sempre é só para pessoa que está acima do peso. Existem pessoas magras, eu, por exemplo, já tive que fazer dieta para ganhar peso, porque eu tinha um peso muito baixo. Então, assim, é complicado. Porque, você tem que fazer 6 refeições por dia. Fala isso para uma pessoa que não conseguia comer 2. É muito complicado. Né? Então as pessoas elas são diferentes. Então a gente tem que aceitar comer. A gente tem que aceitar que comer é uma coisa saudável, que comer não é errado e que a gente tem que comer da maneira certa. Né? Comer legumes, comer verdura, comer a porção de proteína, comer a porção de carboidrato. Não adianta, não funciona. E eu posso te falar que eu tenho experiência nisso. Eu já acompanhei diversos processos de emagrecimento. Não sou nutricionista, acompanhei porque eu trabalhava com pessoas que viviam em dieta e faziam muitas vezes loucuras para manter o peso ideal. Então, assim, não existe mágica a não ser você ter uma dieta saudável e se alimentando de tudo e, inclusive, saciando as suas vontades. Então, assim, vamos separar as coisas. Uma coisa é dieta, né? Uma dieta saudável, outra coisa é um tratamento de compulsão. Então, antes de você sair por aí falando, eu tenho compulsão, vá procurar um médico, porque só ele pode diagnosticar e saiba que compulsão está acompanhada de um monte de outros sintomas, tá? Que são diferentes. Então, se você tá num processo de dieta, sempre em dieta, sempre dieta, sempre dieta e não consegue perder peso, o que você pode fazer? Você pode utilizar de alguns artifícios e de alguns óleos essenciais que podem te dar suporte neste processo, para que ele seja mais fácil.
praticar exercício, alimentação saudável e a utilização da aromaterapia. Por que a aromaterapia vai te ajudar nesse processo? Porque alguns cheiros, né, e alguns óleos essenciais, quando utilizados no modo tópico ou quando utilizados na inalação, eles promovem no seu cérebro, né, faz o seu cérebro entender as questões de saciedade, eles preenchem aquele vazio que você preenche com comida. Então, às vezes você está triste emocionalmente, você usa um tipo de óleo essencial que vai te promover a alegria e automaticamente ele vai te dar essa sensação de saciedade. Ou você está ansioso, você vai utilizar um óleo essencial que vai te ajudar na ansiedade e automaticamente vai diminuir aquela fome ou aquela sensação. Então, em primeiro lugar, quanto você deve comer? Você deve comer bem, né? Uma quantidade que seja a quantidade suficiente para te saciar. E você precisa ter a consciência disso. Então, assim, tanto para usar o óleo essencial quanto para se alimentar no dia a dia, você precisa criar consciência de você mesmo. Então, assim, quanto eu preciso comer para me sentir satisfeito, bem, não me sentir empanturrado, não sentir, comi até passar mal. É uma escolha, gente. Tudo é uma questão de escolha. Tem casos e casos. Tem casos que são clínicos. Tem casos que a pessoa tenta e não consegue. Mas na maioria das vezes é só uma questão de descontrole emocional e a gente desconta na comida e a gente arruma desculpas, a gente se sabota porque a gente não tem coragem de dar continuidade e a gente não tem vontade de fazer uma alimentação saudável e de fazer exercícios, de ir para academia, de fazer meditação, e enfim, utilizar todas essas ferramentas que a natureza nos dá, né, que seriam naturais, de fazer uma caminhada, de comer bem a nosso favor. Então acaba que a gente fica descontando naquelas dietas semanais que muitas vezes não tem efeito nenhum, né? E ao contrário, só faz ficar com deficiência de algumas vitaminas, com deficiência de ferro, com deficiências, né? Até mesmo emocionais, né? Porque é muito chato você ficar se privando de comer, a pessoa fica mal-humorada, é muito difícil você ficar perto de uma pessoa que vive fazendo dieta, ela vive mal-humorada e ela vive se culpando, e ela vive insatisfeita, e ela vive odiando o corpo dela, então assim, é todo um contexto que você tem que entender e trabalhar, e isso é muito legal do óleo essencial, porque ele te ajuda de uma maneira holística, né? Emocionalmente e fisicamente ele consegue atuar equilibrando essa necessidade que você tem de comer. Então, o que a aromaterapia te ajuda? Te ajuda no emagrecimento, te ajuda numa rotina alimentar, te ajuda a te dar mais energia para você malhar, né? Então, alguns óleos podem te ajudar a regular e diminuir o apetite. Eles aliviam a ansiedade, a depressão, eles ajudam no excesso de fome, a diminuir excesso de fome e vontade de comer, né? Ele não deve ser usado único e exclusivamente, tá? Os óleos essenciais não devem ser usados único e exclusivamente no processo de perda de peso. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês alguns óleos que a gente pode utilizar. O primeiro deles é o grapefruit ou a toranja. Eu já falei desse óleo várias vezes aqui, né? Eu acho que eu já falei no Instagram, né? Então ele é um óleo, olha aqui, vê se dá pra ver. Ele aumenta a produção de enzimas metabólicas, né, do seu metabolismo, e ele também te dá energia. Além disso, ele ajuda a impedir o ganho excessivo de peso, né, porque ele tem limoneno, o que ajuda a diminuir o apetite, tá? Esse é um dos óleos que é bem legal de usar. Você pode usar massageando ou você pode usar na inalação. Um outro óleo que eu não tenho aqui é o óleo de canela. Ele aumenta o metabolismo. Mas eu vou te mostrar aqui, eu já até fiz um videozinho pequenininho no Insta, né, no meu story, falando sobre esse produto aqui, que é o Slim Sassy, né? E você pode ver que aqui na composição dele, ele tem lemon, ele tem o grapefruit, ele tem o peppermint, ele tem ginger,
ele tem cinnamon, canela, né? E ele tem estévia, né? Não tem açúcar. Então, você pode ver aqui na composição dele, tem a canela. A canela aumenta o metabolismo, queima a gordura e ajuda a melhorar, muitas vezes, a ação da insulina no corpo, tá? Ele ajuda a melhorar a ação da insulina. Esse aqui é uma versão que vem em chiclete. Eu não sei se vem para o Brasil essa versão, mas eu achei muito legal. Olha que legal. São chicletes. Eu espero que liberem aqui para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, o óleo de canela provavelmente vem sim, sem muitos problemas. E é um óleo incrível, ele tem 1001 utilidades aí para você. Outro óleo que é muito utilizado para auxiliar na perda de peso e que também tá aqui nessa caixinha é o peppermint, né? Olha aqui, o peppermint. Eu amo esse óleo, gente. Esse óleo é incrível. Para função respiratória, para função digestiva, te dá suporte também no emagrecimento. Então, ele estimula o cérebro, né? E ajuda a diminuir a vontade de comer. Ele também ajuda a relaxar os músculos do estômago. Então, ele libera aquela sensação de inchaço, né? E ajuda a digerir a gordura dos alimentos e ajuda numa digestão mais rápida. Um outro óleo muito legal também de utilizar é a bergamota. Tá aqui, olha. A bergamota, né? Esse óleo de bergamota, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a ansiedade, diminuir a tristeza, né? Diminuir a depressão, que te leva ao consumo excessivo de comida, né? Então, é muito importante trabalhar também essa parte emocional quando você está no processo de dieta, né? Porque às vezes qualquer coisa é desculpa para dizer, tô triste, hoje eu não tô bem, eu vou lá e vou comer tudo aquilo que eu não comi ontem, antes de ontem, e aí você acaba estragando muitas vezes na linha de chegada tudo aquilo que você fez durante uma semana, 15 dias. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, gente, dieta tem começo, meio e fim, tá? Ninguém tem que viver fazendo dieta pro resto da vida. Dieta tem começo, meio e fim. O que a gente tem que ter aí na nossa vida é uma alimentação saudável, rica em fibras, rica em proteínas, muita água para a pele, para o corpo, né? Então, é mudar um pouco nosso padrão comportamental e nossa relação com a comida. A comida virou quase que um pecado na nossa geração, né? A gente vê aí todo mundo muito fitness, todo muito legal, todo mundo com restrição alimentar, não come isso, não come aquilo. É um processo muito perigoso, a gente tem que estar bem atento, a gente tem que sim comer comida de qualidade, tomar cuidado com agrotóxico, a gente tem que ter essas preocupações, mas o ideal é comer de tudo um pouco e se dar o prazer de comer um chocolate no fim de semana, porque afinal é tudo de bom. Então essa foi a minha dica para vocês, espero que vocês tenham curtido. Cris, esse vídeo especialmente para você, espero que você logo receba seus olhos em casa. Um abraço, tchau!